Hora da correção. Número 1. No início do texto, Lúcia leva os irmãos à frente do guarda-roupa, abre as portas e pede que eles olhem. O que ela espera que eles vejam? Pessoal, pelo que trata no texto, a Lúcia espera que eles vejam o mundo novo que ela descobriu, certo? Ela espera que eles vejam uma terra encantada chamada Nárnia. Número 2. Qual é a reação de Susana, Pedro e Edmundo diante do guarda-roupa? Eles acreditam na Lúcia? Eles conseguem descobrir Nárnia logo de cara, assim como a Lúcia descobriu? Eles acham que a Lúcia está brincando, né, pessoal? Não acreditam nela. Eles até batem no fundo do guarda-roupa, o Pedro bate no fundo do guarda-roupa para provar que as paredes do guarda-roupa estão bem sólidas e que a Lúcia não tinha conseguido passar para um mundo mágico. Número 3. Depois de ver a reação dos irmãos, Lúcia ficou vermelha da raiz até os cabelos. O que você entende dessa informação? Vamos lembrar de um outro filminho bem legal chamado Divertidamente. Dentro da mente da menininha tem uma personagem que fica vermelho, ele é vermelho. É o personagem da raiva, né? Então, ficar vermelha da raiz até os cabelos significa que a Lúcia ficou com muita raiva, tá? Ficou muito raivosa, certo? Aqui no número 3 tem uma sugestão, mas nós podemos escrever: Lúcia ficou com muita raiva porque os seus irmãos não acreditaram nela. Número 4. Outra personagem da história teve uma surpresa com o guarda-roupa. Que personagem foi essa? Bom, pelo trechinho da história que nós lemos, qual personagem também entrou no guarda-roupa e foi para Nárnia? Letra B. Qual era a intenção dessa personagem ao entrar no guarda-roupa? Ela queria mesmo conhecer Nárnia ou acreditar no que a Lúcia estava dizendo? Letra C. O que aconteceu com essa personagem? Muito bem. Quem entrou no guarda-roupa foi o Edmundo. E ele queria continuar a chatear a Lúcia com a história do guarda-roupa mágico. Ele não entrou lá porque queria ajudar a Lúcia, procurar a Lúcia. Ele queria só ficar perturbando a irmã mesmo, porque ela estava com essa ideia de que o guarda-roupa era mágico. Mas acontece que lá na resposta da letra C, enquanto ele procurava a Lúcia, o Edmundo acabou vivenciando a mesma experiência que ela. Atravessou o guarda-roupa e chegou ao mundo de Nárnia. Crianças, lembrem que se a prof estiver falando rapidinho as respostas, vocês podem voltar e pausar o vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá? Pausa o vídeo, vê se a resposta realmente estava correta, certo? É uma correção, mas vocês já resolveram essas questões antes de ver o vídeo, certo? Aqui tem um box verde contando para nós que as Crônicas de Nárnia também foram adaptadas para o cinema. Eu já comentei com vocês e até mostrei as imagens dos filmes. Número 5. Releia o trecho a seguir. Chegou a gritar: Lúcia, Lu, onde você está? Sei que está aí, sua boba. Mas ficou sem resposta. Notou até que sua própria voz tinha um som curioso. Não um som que é de se esperar dentro de um armário, mas um som ao ar livre. Observou também que de repente estava sentindo frio. Depois, viu uma luz. Letra A. O narrador do texto explora alguns dos sentidos humanos para descrever a sensação de Edmundo ao entrar no guarda-roupa. Quais são eles? O Edmundo ouviu a sua própria voz, porque ela tinha um som curioso, e ele sentiu frio. Ele também viu uma luz, certo? Quais sentidos ele está usando? A visão, porque ele viu a luz, a audição, por ouvir a sua própria voz, e o tato, enquanto ele sentiu frio. Certo? Letra B. Copie do trecho acima a parte em que aparece cada sentido. Audição. Notou até que a própria voz tinha um som curioso, não o som que é de se esperar dentro de um armário,
mas um som ao ar livre. Esse trecho prova que ele usou do sentido da audição. Tato. Observou também que de repente estava sentindo frio. Para sentir frio, precisamos do sentido do tato. Visão. Depois viu uma luz. Certo? Preencham bem bonitinho lá na letra B do número 5. Letra C. Qual é a intenção do narrador em contar a história descrevendo as sensações de Edmundo, explorando os sentidos humanos? Explique. Pessoal, quando um escritor descreve as sensações dentro de uma história, a intenção é que nós também percebamos um pouquinho dessas sensações, para que a gente consiga sentir o que a personagem do livro está sentindo. Então, qual que é a intenção do escritor dessa história a contar para nós que o Edmundo sentiu frio, viu a luz, escutou sua voz? É que a gente se sinta dentro da história, tá? Como se a gente fizesse parte do que ele está nos contando. Olha lá. A intenção do narrador ao descrever usando os sentidos da personagem é fazer com que o leitor identifique melhor as sensações de Edmundo. É para que o leitor sinta o mesmo que a personagem sentiu naquela situação. Tudo bem? Se você fez uma resposta semelhante, lembrem-se, crianças, não precisa ser igual à resposta da prof, tá? Desde que explore a mesma linha de pensamento, ou ficou parecido, está contando a mesma coisa, não tem por que ficar igualzinho que a professora tem no livro. Tudo bem? É uma correção, não uma cópia de respostas. Vamos lá para o número 6. Com os colegas, claro que os coleguinhas estão cada um na sua casa, releiam o trecho a seguir em voz alta. Depois respondam as questões. Leiam em casa em voz alta, eu vou ler aqui para vocês. Sentia sob os pés a neve dura, e havia neve também nos ramos. O céu era azul pálido, céu de uma bela manhã de inverno. Na frente dele, entre os troncos, o sol nascia vermelho brilhante. Pairava uma calma enorme, como se ele fosse o único ser vivo naquela terra desconhecida. Muito bem. A letra A está pedindo. Há alguma palavra nesse trecho que vocês desconheçam? Qual ou quais? Quais palavras desse trechinho aqui vocês não conhecem? Tá? Vocês podem anotar essas palavras e na hora de tirar as dúvidas com a professora lá pela videochamada, vocês perguntam e a professora explica. Desse trecho, qual a palavra mais complicadinha que é difícil de conhecer? Pairava. A palavrinha pairava significa estava no ar uma calma enorme, tá? Se encontrava no ar naquele momento, estava por ali uma calma enorme, tá? Não vou colocar a resposta aqui porque a letra A é pessoal, cada um coloca as palavrinhas que não conhece. Lembrando que pode pesquisar essa resposta no dicionário ou tirar a dúvida com a sua professora depois pela videochamada. Letra B. Nesse trecho, o narrador buscou descrever com detalhes o ambiente em que as personagens estavam. Em sua opinião, o que esse detalhamento traz à cena descrita? Bom, vamos pensar um pouquinho. Se na questão anterior o leitor explicou e contou as sensações do Edmundo para que a gente se sentisse parte da história, aqui ele está me contando que a neve estava dura, também tinha os ramos, a cor do céu, que era uma manhã de inverno, certo? Contou a cor do sol, vermelho e brilhante. Todas essas descrições, crianças, servem para que nós consigamos enxergar a história. Se a gente fechar os olhos e imaginar o que é que o Edmundo estava vendo, nós conseguimos imaginar o céu pálido, aquele céu bem azulzinho do inverno, como tudo muito calmo, um sol bem vermelho e brilhante. Então, todas essas descrições
servem para que a gente se sinta parte da história e enxergue aquilo que ele está nos contando. Também é uma resposta pessoal. Olha o que o livro traz de sugestão. Espera-se que os alunos percebam que essa forma de narrar traz beleza à cena e faz com que o leitor se sinta imerso. Imerso é dentro. Imerso na obra. Tudo bem? Essa resposta da letra B, crianças, ela é uma resposta oral, por isso que tem o balãozinho aqui, certo? Então, não precisa escrever em lugar nenhum essa resposta da letra B. Nem tem linhas embaixo lá, é a última questão da página 62, certo? Não precisa escrever essa resposta, é só para a gente pensar e entender que quanto mais detalhes nós colocamos dentro de um texto, mais o leitor consegue enxergar o que é que nós estamos tentando passar. Por isso que quando nós vamos escrever uma produção de texto, nós temos que descrever o local, como que ele é na nossa cabeça. Assim o leitor consegue enxergar a mesma coisa que o escritor está pensando, ou pelo menos semelhante, né? Virando a página 63, a da Prof está aqui em sequência, mas essa é outra página. Página 63, número 7. Primeiro, Edmundo diz que Nárnia é um mundo imaginário, mas depois muda de ideia. Leia uma definição da palavra imaginário no dicionário. Está lá no nosso livro. Imaginário. Primeiro, a sua classe de palavras é um adjetivo. Lembrando que adjetivos são características, qualidades atribuídas aos substantivos. Nesse caso, imaginário está relacionado ao substantivo mundo, tá? Ele está falando que é um mundo imaginário. O que ele significa? Número 1. Criado pela imaginação e que só nela tem existência, que não é real, fictício. Letra A. O que faz Edmundo mudar de ideia sobre Nárnia ser um mundo imaginário? O que aconteceu com ele que fez ele mudar de ideia? Pensar, opa, não é imaginário não. Letra B. Copie o trecho que comprova que Edmundo mudou de ideia em relação ao mundo imaginário. Ele mudou de ideia porque ele foi para Nárnia, né, pessoal? Tá contando isso lá no livro. O fato dele atravessar o guarda-roupa e chegar a Nárnia, aquele mundo mágico, para ser algo real para ele também. Então agora, Nárnia não era mais um mundo imaginário, porque ele foi para lá, como que ele ia num lugar imaginário. E o trechinho que conta isso é, lembre, gente, quando nós estamos copiando trechos do livro, nós temos que colocar entre aspas, certo? Igualzinho estava lá no texto. Lembrou-se também de que a tratara mal por causa desse país imaginário, que de imaginário nada tinha. Onde que está isso? É a última frase do texto. Voltem lá, está na página 60, última frase do texto. Copiem com capricho. Não se esqueçam que todas as respostas começam com letra maiúscula, pontinho final. Por favor, crianças. Número 8. Releia o diálogo das personagens no início da história. Vamos, entrem, vejam com seus próprios olhos. Mas que pateta, disse Susana, metendo a cabeça lá dentro e afastando os casacos. É um guarda-roupa comum. Olhem, lá está o fundo. Olharam todos, depois de afastarem os casacos, e viram. Lúcia também, um guarda-roupa muito comum. Pedro entrou e bateu com os dedos, certificando-se da solidez da peça. Letra A. A expressão "mas que pateta" é formal ou informal? O que o uso dessa expressão demonstra sobre a relação de Susana e Lúcia? Vamos pensar um pouco. Será que nós vamos falar num ambiente formal? Sério? Estamos falando com uma linguagem bem bonita. No ambiente formal, nós vamos chamar alguém de pateta? Ai, que pateta! Claro que não, né? É uma linguagem informal.
O que será que isso demonstra sobre a relação de Susana e Lúcia? Primeiro vamos lembrar que a Susana e a Lúcia são irmãs. Se elas são irmãs, vivem na mesma casa, se conhecem, estão juntas todos os dias, elas não vivem num ambiente de formalidade, elas são amigas, tá? Então, a Lúcia e a Susana nesse caso tem liberdade em chamar a Lúcia de Pateta porque elas vivem num ambiente de informalidade, elas são irmãs, tá? Quem falou em pregar uma peça? Vamos voltar lá e ver. Pedro entrou e bateu com os dedos, certificando-se da solidez da peça. Boa brincadeira, Lúcia, disse ao sair. Quem disse ao sair? Pedro, tá? Então, quem falou? Você nos pregou uma boa peça. Foi o Pedro. Quem falou em pregar uma peça? O seu irmão Pedro. O que essa expressão significa? Ah, vocês pregaram uma peça, hein? Significa fazer uma pegadinha, né? Pregar uma peça é fazer uma pegadinha, uma brincadeira. É claro que nesse caso a Lúcia não estava fazendo uma pegadinha, mas o Pedro acreditava que sim, tá? Vamos dar uma olhadinha nessas respostas. Letra A. A expressão é informal e o uso dessa expressão demonstra intimidade entre as duas. Por que intimidade? Justamente porque elas são irmãs. E a letra B. Quem falou em pregar uma peça? Quem a usou foi Pedro, e pregar uma peça significa fazer uma brincadeira para enganar o outro, fazer uma pegadinha, certo? Terminando a nossa interpretação de texto, o número 9 também é só para a gente conversar, e nesse caso, para pensar em casa. Em sua opinião, histórias de personagens que vão a lugares mágicos são interessantes? Por quê? Conte, já que os seus coleguinhas estão longe, conte a seus pais. Por que será que histórias de personagens que vão a lugares mágicos são tão legais? Eu, particularmente, adoro histórias que têm lugares mágicos. Faz a gente pensar em outras possibilidades na imaginação. Certo? Voltem o vídeo se for preciso, assistam mais de uma vez esse pedacinho e corrijam todas as atividades das páginas 61, 62 e 63. Não esqueçam de letra maiúscula e pontinho final todas as vezes que for preciso. É isso, certo? Então, galerinha, espero que tenham gostado da contação de história e da interpretação de texto. Estudem bastante e até a próxima!